Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos e atividades aqui na casa. Os que chegaram pela primeira vez, sintam-se acolhidos e bem-vindos no nosso ambiente na noite de hoje. Pedindo aos irmãos que desliguem os celulares, desligar mesmo, tá? Para que a gente possa, nesse momento, entrar em sintonia com o trabalho a ser aqui ministrado, que a gente possa desligar um pouco do que está lá fora, nos ocuparmos com o trabalho aqui na noite de hoje. Tá? Lembrando a todos que as atividades na casa, fazendo aqui uma passagem sobre segunda-feira temos a palestra, né? Depois temos o passe com a água fluidificada e o atendimento fraterno com os vovôs, que é marcado cedo, quando chegar lá na frente com a amiga, tá? Na terça-feira temos o atendimento das recebedeiras com a equipe da Dona Joana, que é um trabalho muito bom e concorrido, tá? Na quarta-feira temos a avaliação com o pêndulo e os trabalhos de desobsessão, tá? E na quinta-feira, também é alternado, né? Uma semana sim, a outra não, né? Vai começar ainda, né? Os trabalhos em breve vão voltar, que tratam com reflexologia, com floral, com massoterapia, logicamente com agendamento prévio, tá? E aos sábados, entre 2 e 5 da tarde, tem o passe magnético com o irmão Luiz Sérgio, que é um trabalho muito bom. Então a casa está a todo vapor, funcionando, e todos vocês sempre cada vez mais bem-vindos, tá? Também lembrando, como sempre, que todas as palestras aqui são gravadas e são colocadas no nosso canal lá no YouTube. Tem o canal do GEL. Quem perdeu ou quiser assistir de novo, se inscreve lá, compartilha com os amigos, tá? Que as palestras ficam lá reservadas. E também aos domingos, às 3 horas da tarde, tem o áudio das palestras transmitido pela Rádio Comunidade Friburgo, FM 104.9. Tá? Então, trabalho e atividades temos aos montes, graças a Deus. A Rosa vai fazer a leitura de preparo do ambiente. Boa noite. A leitura hoje vai ser sobre parábolas e ensinos de Jesus. As duas estradas e as duas portas. Duas são as estradas que se apresentam aos homens, a evolução e a degradação. Também são duas as portas que se abrem, à pobre criatura humana. A estrada da evolução é apertada. A estrada da degradação é larga. A estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma a deseja ardentemente para a aquisição de seus destinos felizes, e da degradação proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo, e o homem material por ela caminha, preso a essas delícias perecíveis. A estrada do progresso, por ser apertada, exige conhecimentos, reclama atenção, critério, raciocínio, para que não se decline para a direita ou para a esquerda. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas. Nela, os 5 sentidos humanos se fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala à consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. Para subir-se pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade. Por isso, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. A estrada da degradação é a da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, de que o mundo está cheio. Eis porque larga é a porta, é espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que por elas entram. Entrai pela porta estreita,
porque é que dá entrada à vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Então, elevemos nosso pensamento, nosso coração, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, irmão amigo, amado Mestre, já estamos mais uma vez em nossa casa para mais uma noite de atividades. Todos os ensinamentos aqui colocados hoje possam nos intuir, nos abrir a mente, abrir o coração e trazer conhecimento nas nossas funções, no nosso desempenho, em nossa jornada. Agradecemos a vós, a espiritualidade superior, aos protetores e mensageiros, para que tenhamos uma noite de muito aprendizado e muito saber. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Com muita alegria, recebemos hoje o irmão Eugênio Correia, aqui na casa, com o tema A Porta Estreita, uma porta consciencial. Eugênio, seja bem-vindo. Meus irmãos e irmãs, os dois lados da vida, boa noite. O tema de hoje, já antecipado em seus pontos capitais pela leitura da página feita pela nossa irmã, que é um dos livros de interpretação das parábolas de Jesus, né? Quando cai embaixo, e como outros existem. A Porta Estreita é uma parábola muito ouvida por nós, né? Nem sempre totalmente compreendida. E quando eu falo em compreensão, eu fujo um pouco apenas das questões doutrinárias e me lembro de umas questões lá atrás, quando se falava um pouco nas escadas da aprendizagem da nossa mente, que a gente chama sistema cognitivo lá nos processos pedagógicos, e apresentava em uma dessas classificações uma escadinha com 6 degraus. O primeiro de conhecimento era onde nós memorizamos alguma coisa, né? Vários subdegrauzinhos, mas não é o tema da palestra. O segundo é a de compreensão, onde nós somos capazes, por exemplo, de ouvir alguma coisa e sermos com a nossa linguagem capazes de reproduzir, de interpretar aquilo, falar para outro, contar a história. Aí nós subimos o outro degrauzinho, temos a aplicação. A gente domina algum conhecimento quando o aplicamos. Aí a gente vê o que dá certo, o que não dá certo, o que eu entendi, o que eu não entendi, o que falta eu entender. Bom, com a posse desse nível de conhecimento sobre algum assunto, seja ele qual for, uma coisa básica, uma coisa mais complexa, um conhecimento mais complexo, a gente sobe o 4º degrau. Ali é chamado o degrauzinho da análise. É quando você é capaz de olhar para alguma coisa que tem a ver com aquele conhecimento e analisar aquela coisa com propriedade. Aí nós subimos o 5º degrauzinho nesse processo de aprendizado, e aí temos a síntese. Esse degrau chama-se síntese. Na síntese é quando você, após ter analisado, você é capaz de separar isso para cá, isso para cá, isso tem a ver com isso, tem a ver com isso. E, finalmente, aquilo que dizem para a gente não fazer na doutrina, o último degrau, que é da avaliação. A capacidade que nós temos de estabelecer algum julgamento particular. Não julgar o outro. Nós estamos pensando sempre em julgar a nós em relação a esse conhecimento. É uma taxonomia bonitinha chamada taxonomia de Bloom, do domínio cognitivo. Mas é interessante pelo seguinte, porque como as parábolas têm a ver com essas questões. Tem os livros aí, né? O Supuri de outros, Jesus, o médico dos médicos, Jesus, o professor, o mestre dos mestres, e poderíamos dizer de Jesus qualquer coisa, porque na simplicidade da linguagem que era própria à época, com a qual ele passava de alguma maneira aos irmãos que estavam à sua frente, dos dois lados da vida, certamente, ele trazia esse conjunto de conhecimento com a competência de só o mestre, os mestres poderiam nos trazer, né? Através de exemplos simples do momento. Então, sempre que a gente olhar as parábolas, é interessante que a gente pense assim. Quem está falando é que levou muito tempo para começar a entender um pouquinho algumas delas. Às vezes é porta estreita, né? Tá lá, na outra os talentos,
na outra é o semeador e tudo, a gente entende, mas entende naquele primeiro nível e não nessas outras escadinhas. Então, só para a gente esclarecer e para valorizar as parábolas, a parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia, ou tentando estabelecer uma similitude entre o que está sendo dito e o que se deseja que seja compreendido. No uso bíblico, a parábola é o contraste ou comparação entre uma realidade natural e uma verdade espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec pergunta aos irmãos espirituais o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos transmitidos pelos Espíritos? Kardec é corajoso, né? Falando com os Espíritos, ainda está desafiando, no bom sentido do termo. Eles têm alguma coisa a mais para nos ensinar? Que é esse conteúdo intrínseco dentro da historinha. Aí os Espíritos respondem a Jesus. Aliás, respondem a Kardec. Jesus muitas vezes se expressava por alegorias e parábolas, porque falava conforme os tempos e os lugares. É preciso agora que a verdade se torne inteligível para todos. É preciso explicar e comentar essas leis, pois há tão poucas pessoas que as compreendem. Lembram da escadinha? E menos ainda aquelas que as praticam, que as aplicam. Que é quando nós começamos a aplicar alguma coisa, vou usar o verbo achar de propósito, que achamos que entendemos, é que a gente vê se entendeu ou não entendeu, não é? A gente pega lá, lê uma receita, por exemplo, e um produto comestível qualquer, quando vai botar aquela receita em prática, aí vem as dúvidas, não é? Você aprende alguma coisa, seja de que ordem for, quando vai botar em prática, aí vem as dúvidas. Por isso que a aplicação é tão importante. E é das dúvidas que surgem os esclarecimentos a você próprio. Então, todas as parábolas nos trazem sempre uma orientação do que é, do que não é, por esse sistema de analogia. Quando você vai aplicar aquilo na sua própria prática diária, na sua vida, não na vida dos outros, não é? Que é fácil botar uma parábola na vida dos outros, mas botar na nossa própria é bem mais, eu diria, desafiante. E aí, os ensinamentos dos Espíritos devem ser claros e não deixar dúvida, de modo que ninguém possa usar o pretexto de falta de instrução e todos possam julgá-lo e apreciá-lo, os conhecimentos, com sua própria inteligência, no nível que cada um entende. Não é? Por isso que é muito difícil julgar o outro, porque como é que nós entendemos as coisas? Com base numa história desta vida e de tendências acumuladas de outros que nem ainda não são claras por vezes, não é verdade? Então cada um olha a realidade, o conhecimento, a informação trazida por uma parábola, no sentido educativo dela, moral, através das lentes que usa. E quem tem algum problema de visão, como agora que eu estou vendo vários vultos à minha frente, só quando, através da sua história, vê, faz a leitura e vê do jeito que tem tudo acumulado aqui no nosso arquivo. Essa parábolazinha essa explicação da leitura vem dessa parábola pequenininha, onde Mateus transcreveu o que Jesus passou. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. Eu não gosto da palavra perdição, porque as palavras muito fortes nos distraem a autoavaliação.
Eu não sou uma pessoa perdida. Mas quisera eu já ter me achado com esses 74 anos. Ainda tem muita coisa que eu não sei se sou eu mesmo. Ainda não tenho certeza como é que eu reajo a coisas que eu acho que já superei e de repente vejo que não superei. Então não é perdição, mas são as nossas falhas. No pensar, no sentir, no agir. Nossas falhas ainda de caráter, muitas delas ainda não totalmente conscientes por nós. Então vamos pensar em perdição assim. Eu sei que agora todos talvez estejam se sentindo um pouquinho perdidos. Uns mais, outros menos, mas é isso mesmo. Perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a gente continua aprontando devagarinho. Parece aquela música do Martinho da Vila. Devagar, devagar, devagarinho. Mas a gente vai. Porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz a ela, a vida, e poucos são os que acertam com ela. Bom, nós tenho certeza, cada um de nós, mesmo quando não fazemos de maneira totalmente consciente, mas ao final de um dia ou durante o próprio dia, quando fazemos algumas revisões do que a gente já fez ou não fez, deixou de fazer, o bem que deixou de fazer, o mal que de alguma maneira fizemos, estou pensando nas leis, né, devidas. Se a gente começa a pensar assim, a gente vê que ainda estamos longe de acertar exatamente com essa caminhada por essa estrada e com essa porta estreita. Mas Jesus, como mestre, ele passou essa parábola, chamou a atenção, mas deu a chave. Entregou a chave para a gente. Está em João. Eu sou a porta. Eu ensino, o exemplo que eu dou, as parábolas que eu conto, as leis divinas que de alguma maneira eu transmito. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. É em João 10, capítulo 10, versículo 9. Ou seja, eu sou o caminho. Eu estou ensinando. O que eu ensino, eu represento a verdade do Pai que a todos nós criou. Caminho, verdade e vida. É através desse caminho, dessa estrada estreita, dessa estrada apertada, estreita, que passando, se Deus quiser, todos nós, mais cedo ou mais tarde, pela porta estreita, vamos alcançar a vida eterna, a vida do Espírito, o processo de aperfeiçoamento constante. Pode ser que alguns de nós já esteja passando numa boa, mas se lembrarem daquela hora que vão tirar uma selfie, depois de uma certa idade, ou que vão nos fotografar, eu sempre peço para andarem mais rápido, porque a contração abdominal não consegue se manter por muito tempo. Não é? Segurar o ar também. Pior é segurar o ar. Hein? Pior é segurar a barriga. Com o tempo a gente vai segurando tudo, né? Fica muito difícil. Mas lembremos então que essa nossa caminhada pela Terra, não é? Bom, existe uma obra que nos esclarece um pouco mais o significado dessa parábola e de outras tantas. São as parábolas terapêuticas de Jesus, que como aquela que foi lida, esse daqui em 3 volumes, parábolas terapêuticas, né? Volume 1, 2 e 3, de Alírio de Cerqueira Filho, ela é muito interessante, porque nos explica um pouco mais, nos dá a entender o processo terapêutico da palavra. Né? Terapia vem do quê? Qual é a ideia de terapia? Cura ou alívio. Pode ser que não se cure de uma hora para outra, mas que a gente vai começar a aliviar um pouquinho, vai. Aliviar na prática, aliviar no pensar, aliviar no sentir. Essa obra de Alírio nos traz algumas ideias interessantes. Por exemplo, pode nos ajudar a começar a nos perguntar. Tirei aqui de um item justamente dessa parábola aqui explicada.
Quando Jesus faz o convite, usando o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, imperativo, é porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, a maioria das pessoas está buscando a porta larga. O que está depois da porta larga é a pergunta. Porta larga é as nossas facilidades. A gente vê isso com os nossos filhos às vezes. A gente olha isso às vezes com o subalterno, com alguma facilidade com o vizinho, ou com outros tantos, mas não olhamos para nós mesmos. Como a gente sempre procura fazer o mais fácil. Aproveitar um sinal antes que ele feche. Na rotatória da Paysandu, fazer um jogo de cintura. Estou dando alguns exemplos, né? Dá aquela pequena acelerada discreta no passo para chegar no caixa antes de uma fila. Está escolhendo pequenas coisas, está escolhendo agora alguma coisa no supermercado, ou está pretendendo e vê que só tem um. No outro dia eu assisti isso num supermercado da região de Olaria, só tinha um vidro de azeitona preta. E eu percebi que não era só eu que estava olhando para ele, eram mais 2 ou 3. Então, entrei num diálogo interno. Sou espírita ou não sou espírita? Sou espírita, mas isso rápido. E deixei que a azeitona preta fosse. Quase que eu derrapo. Quase. Ficou sem azeitona preta, tá vendo? O caminho, esses caminhos espaçosos, que conduz à perdição. Volto a dizer que não é que a gente se perca, mas se perca em relação ao objetivo que a gente está aqui nessa terra, quer dizer, auto-aperfeiçoar. Não é aquele perdido, não sou aquele perdido. Não, se perde. Cada pequena coisa dessa nos faz perder um pouco do caminho. A quem mais se der, mais se cobrará. Quem mais noção tiver, é quem mais será cobrado. É por isso que muitas vezes no Evangelho é dito que que Deus perdoa muitas coisas que nós condenamos e condena muitas coisas que nós perdoamos. Quando a gente tenta pega a bagunceira da casa aqui e ela começa a se auto-justificar e a justificar alguém que a gente quer, que a gente gosta, alguma coisa que a gente acha que deve fazer. O caminho espaçoso que conduz à perdição. Simboliza pela a busca das ilusões de uma vida centrada na inversão dos valores, do materialismo, né? Com o objetivo de se adquirir a felicidade em fazer e ter coisas, em parecer aquilo que não somos, enfim, em valores que falseamos, que podem conduzir com o tempo, podem conduzir a um vazio existencial. Principalmente quando a gente vai se autoeducando. Porque aí você vê enquanto você jogou tanto para coisas que já deixam de ter um valor direto para você e perdeu muitas oportunidades de fazer alguma coisa por verdadeiros valores que você começou a cultivar. Essa é a má notícia, a possibilidade de perder. A boa notícia, está em tempo de não perder, de pegar, de brigar. Se arrependeu? Só tem um jeito, repara. Mas ela já morreu, ele já morreu, não vou encontrar mais. Quando a intenção vem do coração, o Pai coloca uma oportunidade de reparação. Uma outra situação similar, uma outra pessoa que precisa. Sempre dá. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar a caminhar, desde que haja verdade em nossos corações e comprometimento. Se questionarmos as pessoas que estão entrando pela porta larga, todas dirão, cada uma a seu modo, que estão buscando a felicidade.
ainda, infelizmente, em questões materiais, em relacionamentos baseados em paixões e sentimentos. E a paixão, aquela paixão, às vezes ela amadurece. Não vou dizer que ela passa, mas ela amadurece. E quem ainda está ligado naquele tipo de paixão, não consegue mais ver aquilo, seja uma carreira, seja uma pessoa, com o mesmo brilho que vinha antes. Está ligado numa aparência, não numa realidade. Portanto, entrar pela porta estreita para passar pelo apertado caminho que leva a uma vida significativa significa despertar para a essência da vida, a verdadeira vida, a vida do Espírito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você desperta, é por isso que diz que a porta estreita, na verdade, é um portal consciencial. Ela está dentro de nós e não fora de nós. Por isso que não dá para passar por ela fazendo uma contração abdominal, por mais firme que ela seja. É ela que nos leva, esse portal, quando a gente vai passar por ele, nos leva a um processo de comprometimento com a nossa autoeducação, nosso autoaperfeiçoamento. O importante é o comprometimento, não tenham pressa. Porque a pressa, diz o ditado popular, é inimigo da perfeição. A coisa se faz no passo a passo, mas o comprometimento tem que ser forte. Aí, vamos pensar nessa consciência quando o entendimento desse portal. O primeiro ponto está no conhecimento imediato da sua própria atividade psíquica, emocional. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais, para ler na íntegra, qual é o meio prático mais eficaz de resultado, não é eficiente, não é processo, é eficácia, de resultado, para se melhorar nesta vida, não foi para ficar perfeito, ele sabe que não era possível, e resistir ao arrastamento do mal, porque quando você está se melhorando, você tem uns puxando para o lado de cá, tem sempre outros puxando para o lado de lá. Não fomos adolescentes, não? Eu sei que para alguns, como é o meu caso, já faz tanto tempo que a gente até esquece. Mas, lembra quando a gente queria, aqueles dois grupinhos, a gente queria falar com as criancinhas, quando eram pequenos, filhos menores, e dizia assim, ó, tem sempre dois anjinhos aqui no teu ouvido, hein? Um anjinho bom e um anjinho com ideia de jirico, né? Então, olha aqui, quem é que você vai ouvir? Porque eles estão sempre aqui, né? A gente ouve com mais facilidade aqui quando a gente está com a intenção do coração para melhorar. Quando a gente entra em dúvida, a gente fica naquela corda bamba mesmo. Mas esse tem isso aqui, mas esse tem isso aqui, esse tem isso daqui. Disse os amigos espirituais da Kardec, fazei o que já vos foi dito por um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Aí estudar nosso mundo subjetivo, conhecer suas emoções, seus julgamentos, mas com alta avaliação constante. É por isso que Kardec, para nos ajudar, ele era insistente, nos ajudou muito, por essa insistência, pesquisador, na 919A, ele insiste, ele diz o seguinte, concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isto? Pode ir para a terapia, pode fazer isso, pode fazer isso, tudo isso ajuda. Aí eu vou usar uma frase de um já falecido, um esotérico, que eu sempre gostava muito, eu ouvia no carro quando andava, ainda em fita cassete. Eu sei que faz muito tempo, alguns me conhecem, mas eu ouvia. Trigueirinho, fundador de Nazaré Paulista, depois fundador de Fogueira. Trigueirinho, ele tinha uma fita que dizia o seguinte, olha, você pode, ele falava várias coisas, eu vou falar agora, você pode comer tofu, você pode fazer meditação, você pode falar uma opção de coisas dessas, os procedimentos todos ajudam. Mas o que ajuda mesmo, ele dizia, é você querer se transformar.
é a tua vontade, o teu comprometimento com a tua autoeducação, com o teu autoaperfeiçoamento. E aí, o que os amigos espirituais dizem a Kardec, que estava dizendo, respondendo a ele, a essa pergunta, era Santo Agostinho, né? Foi Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Página 313 do Livro dos Espíritos. Orai pela ajuda superior para as honestas respostas de sua consciência. Então ele fazia uma avaliação, se pegarem lá o Livro dos Espíritos, não vou ler aqui que é. Ele ia fazer uma autoavaliação, se ele fez mal a alguém, se ele deixou de fazer algum bem, que às vezes ele não faz mal. Já é bom, diz o Evangelho do Espiritismo. Já é bom, mas ainda é uma virtude passiva. Não é só não fazer mal, é sempre não perder uma oportunidade de fazer o bem. Uma virtude ativa, diz o Evangelho. E ele dava um roteiro. Eu não tenho um roteiro, quer dizer, o roteiro está lá. Mas eu me atrevo a ler aqui, do livro Vigiai e Orai, só um pedacinho, na página 201, da prece de todo dia. Você pode começar o dia assim e terminar fazendo uma avaliação. Senhor, concedei-me a consciência de meus muitos erros. Minha consciência. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais do que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. E aí, ele segue. Já é bom que a gente tenha esse pensamento, mesmo que não repita as palavras, todo dia quando nós acordamos, pedindo essa luz, pedindo essa ajuda. E se for de coração, essa ajuda virá. Toda vez que o anjinho de Ilhéus de Jerico se apresentar através de uma situação, uma intuição, os outros estarão presentes. E quem dá força à ajuda do bem, somos nós com a nossa intenção. Não tem mágica, não tem quantidade de velas. Me atrevo a dizer, não tem trabalho encruzilhado. Não estou com isso fazendo chacota não, eu conheço o processo. Não tem magia, nada que se sustente, a menos que seja por um tempo enganador, se a intenção não for do bem, para o bem. Nada que não venha através do meu merecimento tenderá a ficar, ou ficando, me trará a felicidade que eu busquei. Tenham certeza disso. E se por acaso essa encarnação terminar com alguma ideia que houve sucesso fazendo essas coisas, podem contar que na próxima o resgate vai ser em dobro, em triplo, em quádruplo, conforme o prejuízo que você causou a outros e a você mesmo. Portanto, a gente vai estar sempre fazendo essa autoavaliação também e após ela estabelecendo julgamentos morais sobre os atos realizados nossos, porque dos outros não esquecer isso. Quanto mais a gente olha para o outro, a gente deixa de olhar para a gente mesmo. Já repararam que vocês percebem todo mundo que está em volta de vocês, mas nem sempre, e aquela dali, aquela ruga, até tinha uma ruga, sumiu. Sabe que está fazendo um desses preenchimentos? Botou algum fio de ouro? Será que é botox? Não sei. Mas enquanto as pessoas se maqueiam diariamente ou faz a barba e não consegue olhar para os seus olhos, sai dali, consegue ver os olhos de todo mundo, o rosto de todo mundo, mas não olhou para os seus. Até se maquiou legal, fez a barba, mas não olhou para os seus olhos. Eu devo ser uma exceção, mas comigo acontece muito. Não fico olhando para a barba nem para a maquiagem dos outros, mas não olhei para os meus olhos. E os olhos, o que diz o poeta? São as janelas da alma. Aí, a gente está diante da escolha.
A vida quer aqui, quer ali, está repleta de caminhos, uns aparentemente melhores, outros não. Vou enfatizar a palavra aparentemente, porque nós julgamos os caminhos segundo as nossas lentes, a nossa história, a nossa intenção. Se a tua intenção é como foi lido na página de abertura, eu não gosto de termo também luxúria, sempre lembro uma coisa muito pesada, tipo aquilo pesadão mesmo, né? Aquela coisa, aquelas fantasias loucas. Mas luxúria é toda a intenção que está nesse caminho, né? É como de falar de ladrão. Falando de tal, tirou um realzinho. Eu ouvi uma pessoa querida uma vez me dizer que ladrão é ladrão de 1.000, de R$1, na época era outra moeda, né? Ou 1 milhão. A única coisa que varia é a oportunidade e a competência. Mas é a mesma coisa, um ato pequeno, um ato... E outra coisa, um ato pequeno, para quem conhece um pouco, como nós no Espiritismo e outros caminhos religiosos, de seriedade, de trabalho, estudo, pesa muito mais. E o Evangelho também diz isso. Por isso que a quem mais se der, mais se cobrará. Porque até a justiça terrena costuma, né, penalizar, quando corretamente aplicada, mais aquele que tinha conhecimento ou noção maior do que estava fazendo do que aquele que ainda não tinha. E, na verdade, poderíamos então reduzi-las a 2 estradas. Volto às palavras para respeitar a da degradação ou a do progresso, como foi bem lido. Daqui a gente tira também umas ideias interessantes. No Evangelho Rede Vivo, livro 2, dedicado ao estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, encontramos 2 observações interessantes para o nosso entendimento e reflexão inicial. A primeira é de Norman Russell. Eles colocaram lá, na verdade tiraram de um livro de Norman Russell Chaplin, o Novo Testamento interpretado versículo a versículo de Mateus e Marcos. Mas é dito lá o seguinte: ele nos diz que, ao alertar para o perigo dos espaços largos que conduzem à perdição, Jesus reportava-se a tema antigo e comum do judaísmo, o espectro do bem e do mal a bailarem nas possibilidades de escolha da alma humana. Ali falava também nessa questão da escolha da alma humana. Nós estamos sempre com os 2 anjinhos, lembra? Abailando. Eu até gostaria de representar, mas não ficaria bem eu bailar aqui pelo vexame do movimento, não pelo ato em si. Mas é interessante isso. Pense, vai ser assim mesmo. Pense em alguém tentando te enfeitiçar. Bailar. Lembra de alguma situação? Estou vendo olhos brilhar. O bem e o mal. A escolha é nossa. A escolha, por nossa escolha ou submissão à escolha de outros, que é outra coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quantas vezes nós cometemos muitos equívocos existenciais para não desagradar a um terceiro, ou para agradar. Mas a responsabilidade vai ser sempre nossa. Ele vai guardar, ou ela vai guardar a dele, ou a dela, no momento próprio. Mas nós é que estamos naquele momento sendo testados. E aí eu me lembro, quando essa figura do judaísmo, eu me lembro, acredito que muitos aqui conheçam, uma historinha tinha havido um encontro ecumênico, né? No final do encontro tinha lá vários caminhos religiosos e tudo se apresentando, e o xamã também se apresentou, colocou as ideias dele. Aí os repórteres, sabe que o repórter gosta de causar um pouco, né? Veio fazendo as entrevistas e ele foi direto, um daqueles mais maliciosos, foi direto chamando o xamã. Aí chegou para o xamã e ele disse assim: xamã, com esse conhecimento profundo que você apresentou, o que é o bem e o mal para você? Aí o xamã deu um sorriso porque disse: te entendi, meu filho. Disse para ele assim: para mim, são como fossem 2 grandes cães de igual força que brigam o tempo todo dentro de mim. Aí o repórter achou gozado, não entendeu a profundidade do ensino.
da colocação e diz assim, sim, e qual é o que ganha? O xamã disse, aquele, meu filho, que eu alimento mais. Porque nós estamos o tempo todo, estamos num mundo de provas e expiações. Se a maior parcela dos dois lados da vida da nossa humanidade, que não nos exclui, não estou excluindo a nós, se a grande parcela ainda está equivocada, são constantes as nossas tentações, são constantes os nossos incentivos à queda, principalmente quando a gente está tentando andar reto, não está tentando pegar o caminho mais apertado e passar pela porta estreita. Aí eles devem ficar lá, e olha lá, será que ele vai conseguir? Vamos lá. E aí começa esse jogo. Pensem bem se em muitas situações não é isso que acontece, que a análise transacional chama os nossos diálogos internos. Como se fossem aquelas pessoinhas que o tempo todo lutando de nós, porque elas também estão dentro de nós, eles só estão sintonizando. Mas a dúvida está dentro de nós, está no nível da nossa consciência. Ninguém coloca na sua cabeça uma ideia errada se não houver uma tendência ali de absorvê-la. Não há conexão, entendeu? Não dá para ligar 220, 110 e vice-versa. Não funciona. Então, daquilo que, por escolha ou submissão à escolha de outros, permitimos que preponderem em nossos pensamentos, sentimentos e procedimentos, o que não nos exibe da responsabilidade, em nenhuma das duas hipóteses nós consideramos, mas o livre-arbítrio conferido a nós envolve responsabilidade ao escolher um ou outro caminho. E Chico Xavier, naquela simplicidade dele, sábia, nos coloca um texto muito interessante quando ele diz: somos livres para decidir sobre os nossos atos, vírgula, muito embora, vírgula, nos tornemos escravos de suas consequências. Outra observação é de Kardec, no mesmo texto desse Rede Vivo, volume 2, que diz o seguinte: a segunda observação de Allan Kardec nos lembra que, ao transcrever os versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, ele destaca a sabedoria, da sabedoria expressa da misericórdia divina do Cristo, em suas máximas, cabendo à criatura humana o cuidado de vencer as paixões mais sãs na sua jornada evolutiva. É no interior que sempre nos defrontaremos com a escolha entre uma ou outra estrada e, consequentemente, pela passagem pela porta larga ou estreita. A doutrina espírita vem nos propiciar esse despertamento racional, uma escolha mais consciente. Todo aquele que receber esses ensinamentos diretamente ou por algum intermediário não pode alegar ignorância, não pode desculpar-se, apoiando-se em sua falta de instrução nem na obscuridade do sentido alegórico de certas passagens evangélicas. Ou seja, não estou vendo ninguém assim, igual a gente quando criança às vezes fazia. Então todo mundo está responsabilizado de agora por diante. Já estão nesse caminho há muito tempo buscando. E não é fácil essa responsabilidade, porque no final de cada dia, quando a gente faz o nosso exame de consciência, muitas vezes eu fico um pouco caído, porque dei um escorregão aqui, dei um escorregão ali, me omiti às vezes, na hora, não estou fazendo mal, mas a omissão, diz o Evangelho também, às vezes é pior do que seu próprio. Você sabe que aquilo está errado. E às vezes, para não ficar mal com o grupo, para satisfazer alguém, para fazer aquela política, entre aspas, de boa vizinhança, entre aspas, né? A gente vai e, até no processo de maledicência normal, está no grupo, às vezes alguém começa a falar alguma coisa de alguém, assim meio sorrateiro, e você, para não ficar mal ali no grupo, você é capaz de não é bem isso que eu penso. É uma forma delicada de dizer, não, eu tive outra interpretação, pode até ser que eu esteja errado, mas eu achei assim, 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 eu não vi dessa maneira que você viu. E o outro vai considerar, agora se ele for muito decaído,
ele vai ficar chateado com você. E aí, perdeu alguma coisa de tanto valor assim? Você não. Ao contrário, ganhou. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muitos receberam, muitos receberão, ou receberam, melhor dizendo. Assim como muito será dado àqueles que aproveitarem. Então, o outro lado da moeda é essa daí. É que a gente recebe, ou receberá muito. A porta da evolução espiritual, do progresso moral, da salvação, é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio, como disse a página de abertura, para resistir às tentações e vencendo suas más tendências, e poucos se empenham resignando-se a isso. Tem uma passagem que eu acho até que já falei aqui, porque ela me sensibilizou demais. Quando a gente fala em más tendências, né? Às vezes a gente não lembra o que andou fazendo, mas imagina. Imagina, por alguma coisa que você sabe que é uma tendência sua, recente. No livro Assim na Terra como no Céu, psicografado por Carlos Abacelli, por inspiração do Dr. Inácio Ferreira, nos é lembrado. Olha que trecho bonitinho. Muitas vezes, o que fomos, nossas tendências, se sobrepõe ao que intentamos ser. Isso que a gente quer ser, melhorar, ser hoje diferente. E não raro, aí é que nos preocupa, e não raro, a personalidade antiga toma o lugar da individualidade que se levanta. Essa parte eu adoro, dos escombros da sua desdita. Porque tudo aquilo que a gente andou fazendo de errado deve ser um escombro danado, né? De tudo que a gente fez de inadequado nessa vida. E deve ter sido muita coisa. Eu me lembro de um desses trabalhos de, talvez eu tenha citado também alguma palestra aqui, que me marcou muito, por isso eu vou repetir. Todos esses trabalhos que a gente faz de formação em terapias holísticas, essas coisas, né? Vidas passadas, tudo. Eu fui um dos que estava exercitando, né? Então eu estava ali deitado, me fizeram esse processo, me levaram a algum lugar e descobriram lá o crucifixo na mão esquerda, com a espada na mão direita, o evangelho lá no fundo, como se fosse uma meta, e fazendo miséria com aquela espada. Aí dizem, contaram, eu não lembro, quer dizer, isso eu não lembro direito. Aí veio, chamaram, não conseguiam me demover da ideia de continuar, né, voltar. Aí chamaram lá a mentora do grupo, né, que estava orientando. Ela, depois de muito esforço, conseguiu me convencer, segundo ela, a botar a espada na cintura. Mas eu não entreguei a espada, não. Ou seja, eu imagino que talvez naqueles momentos lá de trás, eu usava o crucifixo na esquerda, às vezes uma intenção. Mas como não entendi ainda direito aquilo, como eu entendi às vezes as parábolas, os ensinamentos de Jesus, tinha o evangelho como meta, mas usava a espada na direita, que mostra a intenção, direita, né? A intenção. E imagino quantas coisas eu fiz. Porque não tem como me recuperar desse coisa, mas muitos de nós talvez tenhamos passado por coisas similares, né? Não digo igual. É uma tendência. É uma tendência que veio comigo. Por isso eu fiz desde criança artes marciais, por isso fui pelotão de choque, por isso aquilo, outro, até um dia que eu consegui me pacificar. Segundo o Hélio Gracie, eu fiquei meio esquisito depois que eu deixei o jiu-jitsu e comecei a fazer tai chi chuan. Isso era o velho Hélio, que era um pouco preconceituoso, e também não sei o que eles dizer por esquisito, nem me atrevo a dizer. Mas eu gosto muito do tai chi chuan. Paz, né? Paz. E evidentemente que não tenho mais
aquele cacetete lindo. Indica também, isso nos indica também que a porta estreita é o ensino atemporal de Jesus, porque ela está hoje conosco. Diariamente nós temos sempre uma porta larga e uma estreita, um caminho largo e um caminho estreito. E esse é um dos grandes desafios nossos, onde estamos diante desses dois caminhos, das duas estradas. O que precisamos então para despertarmos e crescermos em consciência, com consequente e perseverante exercício da vontade, na prática do Evangelho do Cristo, como verdadeiros discípulos que desejamos ser, acredito. Se eu tivesse que escolher aí numa visão urbana, eu provavelmente escolheria da direita, não é? É aquela estrada mais fácil, larguinha, tranquila, asfaltada. Essa está asfaltada. Não é umas que a gente tem por aqui, às vezes não, asfaltada. Não está remendada nem nada, olha só, lindona. E a da esquerda, está difícil, né? Essa leva larga da esquerda. Agora, quando eu chegar no final dessa estrada, no meu caminhar, nesta, na próxima, talvez em muitas anteriores encarnações, em muitas posteriores, eu talvez, em vez de achar um lugar bacana, eu acho isso daí, a queda. Grande queda. E talvez pegando uma apertada, aparentemente difícil, tendo que tomar cuidado, eu talvez encontre isso. A vida. Porque nós não estamos aqui com carteira com passaporte, estamos com carteira de trabalho. A gente sabe disso, já ouvi isso tantas vezes, eu ouvi, já falei. Você certamente, todos os senhores e senhoras já ouviram. A gente veio para essa terra, como nós acreditamos, ao contrário, não teríamos razão de estar reunidos aqui, ou em outros caminhos religiosos pelas quais talvez já tenha passado, se fosse para achar que a gente tem só facilidades. Ao contrário, a gente tem desafios. Pois os maiores desafios, embora a gente ache que estão em torno de nós, estão dentro de nós. E aqueles que estão em torno de nós, porque ninguém está onde não tem que estar, com a companhia que não é que precisa estar, e vivendo aquilo que precisa viver, seja agradável ou desagradável. Queria lembrar também que no Livro dos Espíritos há uma questão, a 909, não 19, a 909 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O homem, o ser humano. E eles respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só, muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Do pudim de leite, da sobremesa constante, a um percentual que possa aumentar um pouco a carteira, mesmo que não seja fazendo uma coisa muito correta, a um pegar a frente de alguém que vai pegar o vidrinho de azeitona preta, ou a outras tantas coisas. Cada um de nós é que é capaz de se autoavaliar. Nenhum tem direito de julgar o outro, ninguém sabe a história atual com detalhes e a história pregressa com detalhes. Ninguém sabe a dor que vai no coração do irmão e de uma irmã, por que faz isso ou aquilo. Então não é questão de julgamento. Eles nos ajudam também, dizendo assim, a vontade é o pensamento chegado a certo grau de energia. É a transformação do pensamento na energia motriz do movimento, pelo sentimento esclarecido à luz dos ensinamentos e exercício da fé raciocinada. Exercício prático.
Prático. A gente passa por um montão de pessoas pedindo na rua. Alguns até, assim, a gente olha assim e acha, conhece, ouviu história, critica. Mas toda vez a gente sai, tem um grupo aí que faz a chamada Ronda de Luz, uma vez por mês, a gente sai por aí visitando essas pessoas. E quando eu comecei a sair com eles, é interessante, porque eu já conhecia aquelas pessoas, já era capaz até de já ser onde era o ponto deles, que a gente anda pela cidade, né? Vai vendo. As frases costumam usar para chamar a atenção, isso e aquilo. Mas quando eu cheguei perto deles, com esse grupo, e eles aí conversam, puxam um assunto ou outro, você começa a ver um outro lado que você ainda não tinha visto. Não é que seja perfeito, mas é melhor compreendido, é melhor aceito e principalmente é de mais fácil acolhimento. Então, parei de julgar. Quando eu posso, eu ajudo. E legal, sempre dá para ajudar um pouquinho. Até na forma como você ajuda, porque como diz o Evangelho, a moeda é ou o alimento, ou um agasalho, ou o que seja, é o material. Mas a intenção que vai ali, a forma de entregar, o olhar no olhar do teu irmão faz toda a diferença. É de alma para alma. É alguém que está... afrouxei. Que sentiu. É alguém que realmente sintonizou, ouviu em essência aquele cara que está ali. Pode estar totalmente errado, mas a dor está ali. Quantas pessoas que a gente conhece que de uma vida relativamente equilibrada, de repente decaíram, deprimiram, passaram a ficar na dependência, se desvirtuaram do caminho. Não é que nós aprovemos, mas se a gente conseguir sentir o que eles sentiram para fazer aquilo, a gente talvez se compadecesse mais do que julgasse. E cabe aqui então a velha questão: somos ou não somos discípulos do Cristo? Porque quem é o discípulo, hein? Eu gosto muito dos conceitos, né? Lembremos que discípulo verdadeiro é um aprendiz receptivo, acolheu no coração, aos ensinamentos que ao receber e acolher, em sua mente, principalmente seu coração, passa a alimentar na sua prática do pensar, do sentir, principalmente do agir, aqueles ensinamentos. É aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Como é que a gente daria continuidade ao trabalho de Cristo? Seguindo o seu caminho. Seguindo seus exemplos, ensinamentos, no limite de suas possibilidades pessoais. Cada um de nós tem uma. Não dá para a gente também se avaliar olhando o outro que está fazendo mais ou menos que você. Tem no livro Reforma Íntima Sem Martírio, inspirado por Hermance Dufour, a Vanderlei de Oliveira, uma parte que diz o seguinte: justamente para ser sem martírio e a gente aceitar, mas sempre caminhar para frente. As questões, o que devo fazer como discípulo do Cristo? Aí tu olha para o Cristo e tu já desiste, porque é tanta coisa que você ainda não se julga capaz de fazer. O que desejo fazer? Virar um anjo, de repente. Ser um discípulo daquele, os discípulos caíram, lembra? Foram se levantando, não é? Muitos deles titubearam. Então, o que desejo? E aí, entre o que devo, como meta final, objetivo, finalidade, que quero, vem a terceira opção, a harmonização disso, o que consigo no momento fazer. E todos nós conseguimos fazer um pouquinho melhor do que fizemos aos minutos atrás. Então, meus irmãos,
Ainda nos restam 6 minutos, coisa que é incrível, que geralmente eu ultrapasso. Tem um textozinho chamado Maturidade Espiritual. Não sei se algum dos senhores e senhoras já viram. Um dia eu entrei num bar, comi um sanduíche daqueles que a gente gostava de comer criança, aquele sanduíche que é um bar mesmo, aquele sanduíche assim meio... joga para um lado, joga para o outro, pega no alto, o pão fecha, vem aquele sanduichão assim, aí você olha para um lado ou para o outro, tem ninguém olhando, cara, aquele sanduíche. Meu pai me levava num botequim daqueles da cidade, lá do Rio de Janeiro, a gente para comer, e era um dos momentos mais felizes da vida. Esse texto estava em cima assim, preso. Aí eu aqui tirei o celular, fotografei, redigitei tudo, mas ele é lindo. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. Pega a sua estrada estreita. Maturidade espiritual é quando você aceita as pessoas como elas são. Está na estrada estreita. Maturidade espiritual é quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Pela forma como vem a vida, como sentem, como viver, pelas dores que tem. Maturidade espiritual é quando você aprende a deixar ir. Maturidade espiritual é quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo prazer de se doar. E não colocando diariamente na balança, você está recebendo igual ao que você acha que está dando. Porque só o outro é que pode sentir. Está na estrada estreita. Maturidade espiritual é quando você para de provar para o mundo quão inteligente você é, as aparências. Maturidade espiritual é quando você não busca a aprovação dos outros, porque a aprovação é lá em cima, e aqui na tua consciência, aqui embaixo. Os outros, cada um vai te ver, segundo a sua perspectiva. Maturidade espiritual é quando você para de se comparar com os outros também. Seja por o lado ruim ou por o lado bom. Que cara ruim. Eu sou um doce de coco. Azedo, provavelmente. Você já está jogando. Não olha para o ruim, não. Olha para o outro lado. Que pessoa boa. Puxa. Eu acho que se eu me esforçar, eu consigo fazer alguma coisa parecida. Maturidade espiritual é quando você está em paz consigo mesmo, com a sua consciência. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre, olha como é difícil, precisar e querer, e é capaz de deixar ir o seu querer. Está na estrada. Que aqui entre nós, pelo menos uma grande maioria que está aqui dentro, a menos que, claro, minha visão não é perfeita, tranquilamente tem muito querer mais do que precisar. E por último, e mais significativo, maturidade espiritual é quando você ganha, quando você deixa de anexar felicidade em coisas materiais, ou nesse mundo que nós estamos. Porque estar em paz é a maior felicidade que a gente pode estar. E considerando a estrada estreita, a estrada larga, a porta estreita e a porta larga, nós vamos sentir a verdadeira felicidade ao passarmos para aquele período de reflexão no outro lado, da onde nós somos e pertencemos, e a gente saber que fez todos os esforços possíveis para passar pela porta estreita. E mais do que nós, ao chegar, eles saberão. Ninguém vai nos dizer isso nunca, porque o nosso verdadeiro confronto será o espelho das nossas consciências. E não vai dar
para se focar na barba ou na maquiagem, porque ele vai se apresentar com clareza a cada um de nós. É isso que nós aprendemos na doutrina e é isso que eu acredito. Pena que, embora eu acredite, ainda não consiga fazer muito melhor. Mas, devagar, devagarinho, como dizia o Martinho da Lei. Meus irmãos, muito obrigado aí pela reflexão que me permitiram fazer, porque uma coisa eu escrevo e depois falo outra. Mas, e uma coisa incrível que vocês me ajudaram bastante, principalmente a Clélia, com aquele olhar que acolhe, que coloca no colo, o que consegui. Agora que vai fechar 8h30, é uma coisa incrível, eu considero o processo de maturidade espiritual. E para dar o tempo. Muito obrigado. Nesse momento agora vamos para a nossa prece final com o irmão Eugênio. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso caminho, verdade e vida. Espiritualidade bendita que inspire e orienta os trabalhos desta casa de caridade e amor, e a cada um de nós assiste. Gratidão. Gratidão por estarmos juntos mais uma vez, recebendo essas bênçãos no mundo espiritual e tendo a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que nesta casa chegou a nós. Que cada um de nós possa, em seu mundo íntimo, se autoavaliar, não julgando, mas para se reconhecer, acolhendo suas dificuldades, apoiando-se em suas potencialidades, ganhando base nas vitórias e avanços evolutivos já conseguidos, para alimentarmos a nossa vontade de cada vez mais buscarmos não a estrada da facilidade e não obrigatoriamente a do sofrimento, mas sim a estrada que nos leva a enfrentar com coragem nossas provas, com resignação e sem rebeldia, aceitar as nossas dificuldades, pois sabemos que nada é injusto diante desse Pai querido que nos ama, com misericórdia nos oportuniza resgatar tudo aquilo que possamos ter falhado pretérito. E assim, agradecidos, pedimos que sejamos todos encaminhados em nossas residências e que possamos dividir o caminho e junto a elas com aqueles que conosco interagirem tudo aquilo que de bom pudermos ter colhido nesta noite. Encontremos força para perseguirmos tudo aquilo que, nesse momento, consigamos perceber em nós que precisa ser superado. E assim, agradecidos, damos graças a Deus, Senhor, e assim seja. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite, uma boa semana. As graças do Mestre.